Deus. Irmãos, como de costume, nessa manhã, eu gostaria de reler o texto que vou expor nessa manhã e fazemos uma oração e depois vamos à exposição propriamente dita. Amém? Então, vamos à Epístola de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 23. A palavra do Senhor diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, nesse dia do Senhor, que estamos juntos para cultuar o Teu nome, ó Pai bendito, assim como nosso irmão orou aqui agora pela manhã, peço, Senhor, mais uma vez, dá-nos o Teu Espírito aqui, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito Santíssimo para conduzir-nos, ó Deus, em entendimento e conhecimento da Tua Palavra. E irmos além, Senhor. Que esse conhecimento, esse entendimento vire prática de vida, Senhor. Que seja vida para a nossa vida, que seja luz para o nosso caminho, assim como a Tua Palavra o é, Senhor. Nós te pedimos, peço por mim nessa manhã, ó Deus, carecido das Tuas misericórdias para expor essa palavra. Peço por cada um de nós aqui, para que possamos entendê-la e vivê-la. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, oro. Amém. Amém. Amém, irmãos. Bom, nessa manhã, como vimos aqui, exposição dos versos 18 a 23. E, na verdade, eu farei toda essa sessão, que vai do 18 até o 32, mas nós faremos ela em duas partes, em dois sermões, uma nesse domingo, hoje, e também no próximo. Por isso eu peço aos irmãos que fiquem comigo até o fim, né, que são a revelação do Senhor, a palavra revelada, fundamentos para a nossa vida e para a compreensão da realidade no mundo em que vivemos. Amém? Então, temos aprendido muito com a carta de Paulo aos Romanos e aqui não será diferente. Eu coloquei o título como a ira de Deus, né? Nós temos o título na Bíblia, aqui pelo menos na área, a idolatria, a depravação dos homens. Poderia ter colocado outro título, enfim, mas a ideia é que nós falemos de um assunto que não se gosta muito de falar, né? Que não é muito peculiar a nós, que é a ira de Deus. E Paulo começa o verso 18, exatamente no primeiro pedaço do verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu. Até os versos anteriores, Paulo falou tanto de Cristo, do Filho, da obra dele, da fé, da justiça. E aqui podemos entender que, por isso, que o apóstolo Paulo introduz a ira de Deus já na sequência dessa abertura da carta. Porque
ninguém pode desejar, apreciar, querer completamente as boas novas como boas, se não se deparar, se não for confrontado com o pano de fundo de nossa culpa diante de Deus. As boas novas são um anúncio feito universalmente às pessoas que estão debaixo da acusação de Deus e expostas à sua ira. As pessoas naturalmente não estão particularmente interessadas no Evangelho, porque não sabem nada a respeito da lei de Deus e não estão familiarizadas com a revelação da ira de Deus. Se o mundo fosse, ou se as pessoas fossem mais sensíveis à manifestação da sua ira em relação a elas mesmas, talvez ficariam muito mais preocupadas e desejosas por um esclarecimento, talvez correriam mais rápido, tanto quanto possível, para ouvir o Evangelho. Claro que ouvir, nesse ponto aqui, seria só por um interesse próprio, com medo de algo que poderia acontecer a eles, né? Com um interesse egoísta. Mas eles não querem. Suas cerviz se tornaram tão duras, e seus corações tão calcificados, que não tem mais nenhum temor de Deus neles. As pessoas não acreditam na ira de Deus, pensam que Ele é incapaz de fazer ou de promover tal coisa. É claro, né? Hoje nós escutamos, e estes escutam, os pregadores em todos os lugares afirmando que Deus ama todos incondicionalmente. E quando ouve essa mensagem, Deus te ama, ou Jesus te ama, não vem nenhuma razão para temer algo como a ira de Deus. Então Paulo começa a falar do pecado da humanidade, da ira de Deus contra a humanidade. Uma revelação que Deus faz de si mesmo na consciência de todos os homens e através das coisas que foram criadas, deixando, portanto, a humanidade indesculpável. Não existe pessoa alguma, desde o início do mundo, que possa alegar ignorância a respeito da existência de Deus. Isso é um ponto fundamental importante. Não existe. Da existência de Deus e de quem Ele é. E é isso que Paulo vai falar aqui. Está falando. Todos têm esse conhecimento na consciência, no coração, e gritando, clamando ao nosso redor na natureza, em tudo que foi criado. Paulo fala dessa revelação que os teólogos chamam de revelação natural. Essa revelação que Deus faz na natureza e na nossa consciência é apenas para mostrar que há um Deus e esse Deus está irado com a humanidade e que a humanidade, em seus pecados, será condenada. Quando Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu, ele fala isso logo após ter dito que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Verso 17 da nossa pregação aqui anterior, pastor Maicon, verso 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De que forma, ali a pergunta que se propõe no verso 17 é de que forma o pecador pode ser justificado dos seus pecados diante de Deus. E ele diz no verso 17 que essa forma, essa justiça de Deus, se revela no Evangelho. É no Evangelho de Cristo que essa justiça é revelada. É pela fé que Deus justifica o pecador. Ele recebe o pecador e o perdoa dos seus pecados. Mas enquanto Deus está revelando a sua justiça através do Evangelho, e hoje Ele está revelando, está sendo pregado em todo o mundo o Evangelho, há uma outra revelação que já vem acontecendo desde a criação do mundo e desde que Deus colocou o homem nesse mundo, que é
a revelação da ira de Deus. Então, vejam, irmãos, temos um contraste aqui, verso 17 e o verso 18, entre a justiça de Deus que se revela no Evangelho e a ira de Deus que se revela do céu. Duas coisas que acontecem simultaneamente. Tem agora, nesse exato momento. Por um lado, o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo e em Jesus Cristo, Deus revela de que maneira Ele quer nos perdoar. Essa revelação que Deus faz no Evangelho, ela traz perdão e vida eterna. Por outro lado, do céu, Deus revela sua ira, essa ira que traz condenação eterna, uma condenação que reflete exatamente um dos atributos do ofendido. Quem é ofendido aqui? Deus. Deus é ofendido. E essa revelação, ela traz nela o atributo dele, eternidade. Por isso, tanto a justificação é eterna, quanto a condenação é eterna. Porque o tamanho da ofensa, e aqui, importantíssima essa colocação, o tamanho da ofensa ou da transgressão é medido pela dignidade do ofendido, que é bendito eternamente. Amém. O tamanho da ofensa, ele vai ser medido conforme a dignidade de Deus. Esse que é glorioso, supremo, majestoso, eterno, poderosíssimo, potentíssimo, onipresente, onisciente. Então, essas duas revelações acontecem ao mesmo tempo, e elas vão levar aqueles que estão sendo atingidos por ela a destinos diferentes, distintos. Salmo 7, verso 11 diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias. Outro ponto que devemos considerar para entender melhor essa ira de Deus é que a ira de Deus não pode ser comparada com a raiva ou a ira humana. Essa raiva, ira do homem frequentemente envolve egoísmo, desejo soberbo de vingança e outras tantas coisas que o nosso ser caído traz junto em seu coração. Porém, a ira de Deus é o desprazer que esse Deus santo sente diante da rebelião das suas criaturas. É o propósito determinado que ele tem de punir essa desobediência e esse pecado. É a resolução imutável, como ele é, imutável do seu ser em rejeitar o pecado e finalmente tratar com justiça aqueles que desafiam a sua existência e a sua autoridade. Essa é a ira de Deus. É a retribuição da sua natureza santa diante da ofensa que o pecador lhe faz. Do céu, a ira de Deus se revela, e essa revelação é feita também e da mesma forma na nossa consciência. Nós sabemos disso por intuição. Mesmo os povos mais distantes, aqueles que nunca ouviram falar de Deus ou nem receberam a lei do Senhor, esses têm essa consciência de que há um Deus a quem eles ofenderam. Isso aqui é extremamente importante, irmãos. Prova disso é a existência de várias religiões, desde que o homem existe, porque o homem sente necessidade de se curvar diante de um altar e tenta apaziguar um ser superior. Exatamente por isso, porque do céu se revela a ira de Deus. Há um entendimento intrínseco no homem. Ainda no verso 18, Paulo nos diz que Deus está irado contra toda impiedade e perversão dos homens
que detém a verdade pela justiça. Verso 18 ainda. A ira de Deus é contra essas coisas. A primeira é o que Paulo chama aqui de impiedade. É um termo que significa falta de reverência, devoção e adoração ao Deus verdadeiro. É uma relação corrompida com Ele. E em Judas podemos ver isso, Judas 1, 14, versos 14 e 15. Quanto a estes, foi também que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que reconhece Deus na sua vida, anda nos caminhos do Senhor, adora a Deus e quer servir a Deus. Uma pessoa impiedosa é uma pessoa que não reconhece Deus na sua vida, vive como se Ele não existisse, como falamos aqui, não leva Deus em consideração. É isso que a Bíblia chama de impiedade. Então, a ira de Deus é contra a impiedade da humanidade, porque a humanidade não o reconhece como Deus, não o trata como Deus, não o busca como Deus, não serve como Deus e não o adora como Deus. Porém, não é somente contra a impiedade de toda a raça humana que ele está irado. Diz assim também a palavra do Senhor, contra a impiedade e perversão dos homens. Enquanto impiedade fala do relacionamento de Deus, do homem com Deus, perversão fala do relacionamento do homem com o próprio homem. A perversão aqui é perverter o direito, é perverter a dignidade, perverter a justiça, é o tratamento imoral, injusto e opressor de uma pessoa para com a outra, e Deus está irado contra isso. Então ele está irado não somente porque as pessoas não adoram e o buscam, mas porque elas maltratam umas às outras, odeiam umas às outras, enganam umas às outras, defraudam umas às outras, se oprimem uns aos outros, o homem prejudicando o seu semelhante, fazendo o seu semelhante sofrer. E aqui nós vemos claramente a visão das duas tábuas da lei e o mandamento supremo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E é exatamente contra isso que Deus vem, a sua ira vem contra o contraditório, contra aqueles que fazem exatamente o contrário. Deus é provocado de forma voraz, integral no seu ser, contra o pecado que mais claramente expressa essa natureza em Adão, a nossa corrupção e degradação na carne. Deus é provocado a uma ira dessa forma, tão voraz contra o pecado daqueles homens, e diz ali, ainda verso 18, homens que detêm a verdade pela injustiça. O pecado que provoca a ira de Deus contra toda a raça humana é a supressão da verdade. A raiz da palavra grega traduzida por detém ou suprimir, aqui que é kataken, que também pode ser traduzida por impedir, sufocar, aprisionar, colocar em detenção, detém, como a tradução aqui traz, obscurecer ou reprimir. Por natureza, tomamos a verdade de Deus e a suprimimos. Nós a empurramos, por assim dizer, para o nosso subconsciente, para tirá-la da nossa mente. Mas apesar de todos os esforços que fazemos
para sufocar essa verdade, simplesmente não conseguimos. Não conseguimos erradicá-la, que é isso que o homem quer. Matá-la. Não podemos nos livrar dela. Ela está sempre ali, presente, em todos os lugares, reaparecendo novamente. O pecado específico, nesse caso, é a supressão da verdade. Deus revela sua ira do céu contra todas essas práticas de impiedade e perversão dos homens que se utilizam da injustiça para sufocar, aprisionar, reprimir, obscurecer a verdade de Deus. Eles detêm a verdade pela injustiça, como diz Paulo. Essa verdade é a verdade a respeito de Deus. Aquilo que Ele revelou de si mesmo, seja na natureza, quer seja na nossa consciência, há um Deus, esse Deus é santo e deve ser honrado, adorado e dado ações de graças de todos os povos, mesmo daqueles que nunca ouviram do Evangelho, nunca viram a lei de Moisés. Mas esse conhecimento inato está no coração do homem. E por conta disso, o homem deveria honrá-lo e dar a ele toda a glória. Mas, pelo contrário, não podendo mudar a verdade de Deus, o homem natural a reprime de novo, sufoca. Como quem esgana, como quem quer matar a verdade de Deus. A ira de Deus é exatamente por causa disso. Porque Ele se revelou à humanidade na criação e na nossa consciência, mas a humanidade faz com que o conhecimento de Deus seja empurrado para baixo e suprimido por meio da injustiça, que é na prática da impiedade e da perversão. Irmãos, ninguém entra nesse mundo como um ateu, por exemplo. Ninguém entra no mundo sendo ateu. A compreensão de Deus é inerente a todo ser humano. E é isso que Paulo está falando. Nascemos com a impressão divina em nós. E a consciência da existência de um ser superior, esse conhecimento intrínseco a todos é inato. O ateísmo, a própria prática da impiedade, o materialismo, são escolhas conscientes tomadas posteriormente na vida. Ninguém nasce ateu. As pessoas decidem tomar essa postura mais tarde. Para isso, ela precisa reprimir a luz divina que resplandeceu em seu coração e consciência. Ela reprime, de forma deliberada. Essa supressão da revelação divina é necessária para que possamos viver como se Deus, de novo, não existisse, permitindo que adotemos qualquer uma dessas posições contrárias a Deus em nossa vida. Então, Paulo continua, versos 19 e 20, e vai dizer que essa ira é justa. Essa ira é justa, porque alguém poderia dizer: é justo Deus se irar dessa forma contra os homens? Os homens conhecem realmente Deus? Existe esse conhecimento de Deus tão claro assim para que Ele possa responsabilizar cada ser humano por isso? E a resposta de Paulo é sim. Deus está irado, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Esse Deus que, mesmo sendo insondável, que habita no lugar, na luz imarcessível, aprove a Ele manifestar, descortinar, revelar algumas coisas a nós. Ele diz ainda: o que de Deus se pode conhecer. Por causa da nossa condição de criaturas, de criados, não podemos conhecer a essência do Criador, a menos que Ele se revele a nós. Somos criaturas extremamente limitadas
e, além disso, pecadores. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Não diz a eles, mas entre eles, entendendo que essa manifestação foi efetivada dentro deles, dentro de nós. Novamente, esse entendimento é extremamente, irmãos, necessário. Quando o homem que tem um conhecimento em seu ser e olha para as coisas fora dele, tem dentro dele e olha fora dele, para o mundo onde Deus se apresenta claramente e mesmo assim resolve suprimir a verdade da revelação de Deus, ele está sob a ira de Deus, debaixo da ira de Deus. Essa afirmação segue sendo reforçada por Paulo no verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde quando? O início, o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Esses atributos de Deus, invisíveis, o poder e a divindade, nós podemos reconhecer que são fatos olhando a criação. Ele é invisível, só que esses atributos invisíveis de Deus, essas qualidades, isso é atribuído a Ele, que o olho não vê diretamente, elas se tornam visíveis através dos olhos da mente, contemplando a criação e já tendo a consciência no coração de que existe um Deus. Uma coisa se conecta com a outra. E aqui lembramos de Gênesis, podemos lembrar de Gênesis, Deus criando do nada, tudo do nada, e se tudo vem a partir dele, então tudo que existe responde a ele, está subordinado a ele, se curva a ele. Tudo que foi feito emana sua divindade, seu poder e seus atributos invisíveis. As pessoas pensam que, com certeza, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus são, de certa forma, inocentes. Mas isso não é verdade. Jesus veio ao mundo, a um mundo que já se achava sob a acusação de Deus, porque o havia rejeitado. Devemos, literalmente, repudiar essa ideia de que existam pessoas inocentes em algum lugar. As pessoas também perguntam, Deus mandará pessoas para o inferno porque rejeitaram a Jesus? Alguém a respeito de quem nunca ouviram? Deus não punirá alguém por rejeitar uma pessoa a respeito de quem nunca ouviram falar. Mas o destino dessas pessoas é o inferno, por terem rejeitado aquele a respeito de quem elas reconheceram e veem. Todo ser humano reconhece Deus e o percebe claramente, mas rejeita esse conhecimento. Por isso, todas as pessoas estão expostas à ira de Deus. Expostas a essa ira. O único meio possível para alguém ser resgatado dessa ira é pelo nosso Salvador, o único Salvador, Jesus Cristo. Paulo está colocando aqui o fundamento para a urgência do Evangelho. Por isso que nós vemos essa conexão 17 com 18, onde a justiça de Deus se revela no Evangelho e a ira de Deus se revela do céu. Tudo está manifesto, patente, aparente, não há desculpa. Todos são indesculpáveis e por causa do pecado nunca chegam à luz da verdade, sempre tateando e obscurecidos, mortos em suas culpas e delitos. Paulo termina o verso 20 dizendo exatamente isso. Tais homens são, por isso, indignos.
desculpáveis. R.C. Sproul diz assim no seu comentário. Aqui. O homem não tem nenhuma base para justificativa diante da acusação divina. Que resposta os seres humanos corruptos e caídos tentarão dar a Deus no dia do julgamento? Deus, eu não sabia que o Senhor estava lá. O Senhor não se revelou claramente para mim. E se eu tivesse feito, eu teria sido seu servo, obediente. As pessoas serão tentadas a apresentar desculpas, mas todos permanecem sem desculpa. Não há nenhuma desculpa de ignorância diante de Deus, não quando Ele próprio nos tem dado a informação. Verso 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus, e aqui já observamos que Paulo coloca mais argumentos para deixar claro porque a ira de Deus vem do céu. Ele diz, porquanto tendo conhecimento de Deus. O problema não é que o homem não conheça a Deus. O problema é que ele conhece a Deus. Esse é o ponto. Como vimos, Deus tem certeza que Ele se dá a conhecer perfeitamente a todos. R.C. Sproul ainda diz, porém a palavra grega ginosco significa conhecer, mas também pode significar conhecer intelectualmente. Pelo termo cognitium, o termo latino, ou conhecer intimamente, como visto em Gênesis 4:1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. O que ele está dizendo aqui? Nesse caso, o homem conhece a Deus, mas não intimamente. O homem natural conhece Deus, se recusa a ter um relacionamento íntimo com Deus, e não honra como Deus, nem lhe dá graças. Ele continua, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Esse antes se tornaram nulos, aqui se antes quer dizer, pelo contrário, pelo contrário, se tornaram nulos em seu raciocínio, que é o intelecto, em seus corações, o íntimo do ser, o coração, aquele lugar em que tomamos nossas decisões, que caracterizam quem somos, o lugar onde Deus se revela a nós. As pessoas categoricamente negam o que sabem ser verdadeiro, que é a realidade de Deus. Então, claramente, elas irão cada vez mais para longe de Deus. Construíram suas casas sobre uma mentira, de uma forma que sua disposição mental se torna um exercício de futilidade. E seus corações tolos, insensatos, são obscurecidos. Salmo 14, verso 1 diz assim, diz o insensato, ou tolo, no seu coração, diz o insensato no seu coração, não há Deus. No verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O homem que suprime a realidade de Deus, ou a verdade de Deus, se ensoberbece e se compreende como autossuficiente. Ou ainda, busca literalmente outra coisa mesmo, para ser seu Deus. Algo que lhe pareça satisfatório, elevado, que tenha um espectro da verdade que ele suprimiu. Essa verdade que ele tenta sufocar e matar. Achando-se sábio por isso, nele mesmo, o homem natural, diz Paulo aqui,
se torna louco. Loucura, em português, o significado diz assim: perdeu a razão, alienado, doido, maluco, desprovido de sensatez, insensato, temerário. Essa palavra define claramente o que tudo isso vai derivar, vai produzir. Porque abandonar, irmãos, tudo isso, conhecimento de Deus, olhar para Ele e não honrá-lo, não lhe render graças, conhecer a verdade de Deus, o Deus revelado dentro de nós e fora de nós, conhecer tudo isso e negar, sufocar, é se tornar louco, insano. E é exatamente o que vemos o mundo dia após dia se tornar louco e insano. Vemos coisas que são verdadeiras loucuras, sejam elas mais escrachadas ou mais limpinhas, bonitinhas. Pessoas pensando que são animais, pessoas achando-se deuses, pessoas não se reconhecendo mais, viraram aquilo que adoram. Se imagens ou algo parecido, viram exatamente como a Escritura diz, pedaço de pau, não ouve, não enxerga. Quando adoram a si mesmos e a homens, tornam-se como eles, mortos, cegos que não enxergam, não vivem, não pensam. E ele continua, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Exatamente como o verso 23 apresenta, mudaram. Mudar, significado ainda da nossa língua, é modificar, alterar, transferir, deslocar a glória do Deus incorruptível. Deus incorruptível. Significado na nossa língua também é um Deus, é alguém inalterável, incapaz de deixar-se corromper, seduzir, subornar, reto, honesto. Esse é o significado de incorruptível. Mudaram a glória do Deus incorruptível e fazem algo como a semelhança de Deus, querem dar uma semelhança a homens, a aves, quadrúpedes e répteis. Vejam a linha da degradação, irmãos, onde o objeto adorado vai de um homem a um réptil. Uma escalada de alto a baixo até o chão, literalmente. A queda total, a loucura, a insensatez. Vejam no Salmo 106, verso 20, o salmo que eu trouxe aqui no final do ano, no dia 31, tratamos dele. Ele diz assim no verso 20, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Num comentário ele até destaca essa questão, come erva, para destacar a miséria do homem. Até onde ele vai, um novilho que come erva, pegaram o Deus glorioso, supremo, bendito eternamente, santíssimo, amorosíssimo, que perdoa, que é perdoador, que dá o seu Filho, que é onipotente, é onisciente, o Deus que é tudo, supremo, e transformaram em um Deus parecido com um novilho que come erva. O homem sem Deus se perde a própria identidade. Sem Deus ele não sabe quem ele é. Então vem as crises da alma, do ser, do coração. Não sabe mais se é homem ou é mulher. Se é homem ou um bicho. E por isso que os consultórios médicos estão cheios.
Por isso os grandes gurus estão com as agendas lotadas. Por isso que os coaches espirituais estão sendo aclamados. Por isso que os povos têm colocado opressores e homens que se acham deuses no poder. Por isso, escolhem a guerra, porque estão em constante guerra contra Deus. Esse é o produto dessa supressão da verdade e a ação da impiedade e da perversão. Sem Deus, o homem se torna louco e nulo. Então, irmãos, claro, falando da ira de Deus, é algo pesado para nós. Por isso que ninguém gosta muito de falar sobre isso. Mas essa é a verdade que está constante sobre todos. E é por causa dela que nós corremos para Cristo. É por causa dessa realidade que nós vamos a Cristo. Precisamos de Cristo. Desejamos desesperadamente de Cristo. E às vezes, no nosso dia, no comum dos nossos dias, nós nos perdemos, esquecemos que é dessa ira que fomos salvos. Que Ele nos tirou do olhar de destruição e nos colocou no lugar que, se nós olharmos, por que esse Deus me amou tanto? Ele me fez filho, me fez nascer de novo para Ele, para glorificá-lo. Ele me escolheu sem eu ter nenhum tipo de mérito. É essa ira que faz com que nós demos valor àquilo que temos hoje, que Deus tem revelado particularmente em nossas vidas e corações. Então aqui, que aprendemos hoje, além de várias coisas, que não há ignorância, que não há inocentes, todos estão debaixo dessa ira de Deus e necessitam então do Evangelho de Cristo para a salvação. Além dessas coisas, nós vemos ali render graças. Detalhe importante, render graças é parte de um relacionamento íntimo com Deus e dar a Ele glória. Salmo 106, nós vimos no verso 1, aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Então, aqui o contraponto é esse: se aqueles que conhecem, conseguem ver, mas sufocam e desprezam a verdade de Deus e não honram e não dão graças, aqueles que conhecem de forma íntima a Deus e se aproximam de Deus devem honrar a Ele e dar graças. Não podemos esquecer, irmãos, que estamos falando de vida ou morte. As Escrituras dizem: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Só existem esses dois caminhos: condenação ou salvação. É disso que se trata a nossa vida, não é brincadeira. Também vemos que devemos pregar a palavra, evangelizar, começando por apresentar quem Deus é. Em um evangelismo, como nós vimos aqui, ninguém quer uma cura para uma doença que não acha que tem. Quando falamos que as pessoas precisam de salvação, elas pensam: salvação de quê? Ou de quem? Para elas isso é irrelevante. Precisamos evangelizar apresentando Deus, precisamos apresentar o tamanho, a grandeza, a santidade, e aí então a transgressão que cometemos, e então a ira de Deus diante dos olhos e ouvidos dos incrédulos, para que eles supliquem por uma cura, por um remédio, por boas novas, por um Salvador. Nós temos que lembrar que aquele colega do nosso trabalho que está ao nosso lado no serviço, ou aquele barbeiro que nós vamos cortar o cabelo, ou cabeleireiro, estão todos debaixo da ira de Deus. Essas pessoas vão receber a ira de Deus
na vida deles eternamente. Vamos obedecer, irmãos, a ordem do nosso Senhor, em Mateus 28, que diz para ir, para pregar, para batizar e ensinar tudo o que Ele tem ordenado. Ide, pregar, batizar, ensinar tudo o que tem ordenado. Apresentar esse que está patente e aparente, revelado e se revelando, para que os corações incrédulos supliquem por salvação. E aqui o que aprendemos hoje, um pequeno resumo, também está aqui. Que essa palavra realmente venha para os nossos corações, para avivar o nosso ser, que apesar de pesada, é exatamente olhar para essa ira e entender a graça que nos alcançou, o favor que veio a nós. Então agora, segurá-lo e agarrá-lo com todas as forças do nosso coração, do nosso ser, e pregar esse Deus santo e bendito eternamente. Amém. Vamos orar. Amém? Senhor bendito, Deus, amado Deus, temos ouvido a Tua palavra, Senhor, oh Deus, e ouvimos que Tu, Senhor, é um Deus santo, justo juiz, é um Deus que a Tua justiça e o Teu amor não estão em conflito, pelo contrário. Oh Deus, pedimos aqui, ajuda-nos a enxergar, a ver, a viver, sabendo que o Senhor nos alcançou de uma forma grandiosa, com extremo poder. O Senhor nos escolheu para sermos Teus filhos amados, aqueles com quem o Senhor tem um relacionamento peculiar, particular, íntimo. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a Te dar toda a honra e toda a glória, e graças, ações de graças, em vendo, Senhor, ajuda-nos a ver todas as misericórdias, todos os dias que o Senhor tem nos dado, para que nossa boca diga, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, dia após dia, obrigado, Senhor, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, ajuda o nosso coração tão obstinado, tão mal, Senhor. Dá-nos essa graça, ajuda-nos pelo caminho, faz-nos, Senhor, ter pesar por essas almas, ó Deus, perdidas, e também dá o Teu Espírito para que abramos nossa boca e falemos do Teu Evangelho, o Evangelho do Teu Filho, para que estes venham ao conhecimento da verdade, e a verdade os libertará. Nós oramos aqui pedindo o Teu Espírito, o Teu poder, a Tua força, Senhor, para tudo e em tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amado. Amém.